Agora está. Então, mesmo em meio a essa incredulidade da grande maioria das pessoas em relação, olhando para Jesus, né? Fala, como assim ele é o Messias? A gente vê outro exemplo quando Jesus está lá na sua cidade natal. E as pessoas olham para ele como que com desdém. Eu falo, mas esse aí não é o carpinteiro, não é filho do carpinteiro, tá? E seus irmãos. Ou seja, é um menino que cresceu aí com a gente, né? Pulando para lá e para cá, correndo com as outras crianças. Não é esse aí? Vocês estão falando que esse é o Messias? Então, essa incredulidade havia realmente. Mas muitos que compreendiam melhor as Escrituras tinham um conceito diferente e conseguiam enxergar exatamente isso. Agora, não era tão simples, porque mesmo os discípulos, até um certo momento, estavam incrédulos em relação a isso. Tanto que Jesus, uma certa vez, quando ele está conversando com Pedro, e isso já depois de passar por várias coisas, Jesus fala para Pedro assim: Ó, Pedro, quando você se converter, olha, quando você se converter, quer dizer, ele estava ali meio convencido ainda, né? Não convertido, ele estava meio convencido. Porque ele estava junto com Jesus, Jesus para lá e para cá, fazendo milagre, multiplicava pão e curava enfermo. Ah, vou ficar perto dele aqui. Agora, esse negócio de morrer, ressuscitar, ascender aos céus, parece também estranho isso daí, não está batendo com aquilo que a gente entendia que seria o Messias. Porque quando a gente pega entre os 12, o que acontece? Nós temos pessoas ali entre os 12 conhecedoras das escrituras, sim, tá? Alguns falam assim que eles eram ignorantes em relação à escritura. Não, nenhum judeu era ignorante em relação à escritura. Mas não eram pessoas letradas. Paulo, por exemplo, era um erudito das escrituras. Os 12 que ele chamou primeiro, principalmente aqueles que trabalhavam com a pesca, não eram pessoas letradas. Eram pessoas que conheciam as escrituras, sim, mas não eram pessoas que se aprofundavam no estudo das escrituras. Isso era restrito aos escribas, aos fariseus, aos saduceus. E aí, quando a gente entra dentro desse ambiente, qual é a Bíblia que eles tinham na mão? O Antigo Testamento. Não existia Novo Testamento ainda. E o que tem no Antigo Testamento que está relacionado com a vinda do Messias? De que forma eles enxergavam? Eles enxergavam de duas formas. Tá? Duas formas. Tipologia, então tipologicamente, e profecia, profeticamente. Então você tem dois elementos no Antigo Testamento que falam, que mostram a vida de Jesus, a vida do Messias, vamos colocar assim, na vida do Messias. Jesus está relacionado com a humanidade dele, não relacionado propriamente com a divindade, mas relacionado com a humanidade, inclusive com a sua missão, que é de salvação, né? A palavra salvação no hebraico é Yeshua. E o nome de Jesus em hebraico é Yeshua. É muito parecido. É uma letrinha no final que muda, que vai para salvação. E o nome de Jesus significa Deus é salvação. Ou Deus salva. Então, quando você olha para esse nome, você entende a conotação daquilo que ele encarnou, né? Falando da humanidade, a necessidade de encarnação para que houvesse a salvação. Então, o Messias, ou o Mashiach, que eles tanto esperavam, é visto com muita frequência no Antigo Testamento, como eu falei, de duas formas, tipologicamente e profeticamente. E aí eu queria mostrar para vocês, eu não sei se vai dar para ver aqui, né? Tem alguns livros aqui que eu gostaria de indicar. Um é esse aqui, é um livro fininho, ó, fininho. Ele chama Introdução ao Estudo da Tipologia Bíblica. Ele vai explicar o que é tipologia. Aliás, depois eu mando para vocês. Ele vai explicar o que é tipologia e vai dar vários exemplos tipológicos a respeito
daquilo que nós encontramos no Antigo Testamento. Então, ó, bom, eu vou tentar mostrar aqui, não sei se vai dar. Acho que vai ficar meio embaçado aí, né? Ou tá dando para ver? Então, ele fala as ofertas, os sacrifícios, ele vai mostrar tudo o que tem no Antigo Testamento, que é tipologia, ó, expiação, e aí tem a outra página lá de índice. Então, vamos lá. Esse é um dos livros que eu quero mostrar para vocês. Depois eu mando a capa dele. Se interessar, né? Talvez ache até em PDF. Aliás, eu tenho alguns em PDF. Eu vou mandar para vocês aqui. Esse daqui é um que eu tenho em PDF. Esse aqui, ó. Jesus segundo as Escrituras, do Darrell Bock. Essa capa aqui. Esse livro já é um pouco mais grossinho. Esse aqui já é um livro de... Já tem aqui suas 600 páginas. Só que vai esmiuçar Jesus em todas as Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento. Esse livro aqui é excelente, é muito bom. Esse aqui é um livro difícil de encontrar, tá? Esse eu tenho em PDF, vou mandar para vocês. Para quem gosta de PDF, ótimo. Para quem gosta de folhear, tem que caçar, tem que achar. Esse daqui, por exemplo, eu comprei usado, nem achei novo, comprei usado. Tem um outro livro que fala sobre Jesus, que é esse daqui, ó. Esse aqui você acha mais fácil. Cristo na Teologia de Paulo, do Lucien Serfo. Esse aqui, esse daqui eu não sei se eu tenho PDF. Se eu tiver, eu mando também. Não lembro. Só que esse aqui já é mais restrito aos escritos paulinos. É o que Paulo fala a respeito de Jesus. Também é um livro mais longo, ele tem 440 páginas. Né? Só relacionado com aquilo que Paulo diz a respeito. E por que eu estou mostrando isso para você? Porque ele vai trazer tanto a tipologia, esses livros vão trazer tanto a tipologia, quanto a profecia relacionada ao Messias. E aí tem um outro livro, que é esse eu não tenho físico aqui, eu só tenho ele em PDF, vou mandar para vocês também. O nome do livro é Todas as Profecias da Bíblia. Então tem todas as profecias da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Todas as profecias. Esse eu mando para vocês, eu tenho em PDF. A lição de número 2 começa falando em tipologia no texto número 1, só que no texto de número 2, ele já vai falar sobre profecia. Então, olha só, tipologia é uma coisa, profecia é outra, completamente diferente. Tá? O que é tipologia? O que é tipologia? Alguém saberia dizer? Pode ler no texto aí, não tem problema. Mas pode ser um de cada vez. O que é tipologia, Amanda? Ah, peguei agora, hein, Amanda? Vou ler aqui no livro, porque eu não entendi muito bem. Pode ler, vai lá, lê aí. A partir da sua leitura a gente explica. A palavra tipologia vem do grego tipos, entre parênteses, modelo, mais logia, estudo. No contexto bíblico, é o estudo sistemático dos fatos e pessoas que no Antigo Testamento antecipava o seu cumprimento em o Novo Testamento, conferindo solidez ao relato bíblico. O termo tipologia bíblica refere-se às pessoas, evento e instituições do Antigo Testamento, que servem de sombra ou prefiguração de pessoas, eventos e instituições do Novo Testamento. Ótimo. Agora, David, explica para mim o que a Amanda falou. Ué, você riu por quê? Como? Não, eu tô pegando vocês porque vocês estão aparecendo na minha telinha. Daqui a pouco eu rodo a tela, viu?
Daqui a pouco eu rodo a tela, tem mais gente aí. Adelita, explica para mim o que é tipografia. Mas tipografia, Tipografia. não sei, de escrita? Mas a palavra tipo é que você não trabalha com isso, né? Quem trabalha é o Rafa, né? Com tipografia, né? Então eu perguntei para você porque vai que você sabe também, né? Casada com ele, às vezes aprende também. Então, tipografia é um termo utilizado em editoras, em gráficas, né? Porque o tipo, o que é? É uma... Vou usar essa expressão, não é uma expressão técnica, eu não entendo nada disso, tá? Mas é como se fosse uma prensa, assim, ou uma estampa, que você prepara ela e à medida que o papel vai passando, ele vai fazendo isso aqui, né? Não é bem assim, tá? É um pouco mais moderno que isso, mas só para vocês entenderem. Então, o tipo, essa palavra tipo, ela vem de um modelo que é feito, que a partir desse modelo, tudo que vai passar ali, vai em escala de produção, vai saindo igual, tá? Então, é algo que é a base para alguma outra coisa. Quando a gente olha aqui para tipologia, logia é estudo. Então, por exemplo, cristologia, o estudo de Cristo. Pneumatologia, o estudo do Espírito Santo. Escatologia, o estudo das últimas coisas. Então, toda vez que aparece essa expressão logia, esse sufixo logia significa estudo. Então, tipologia é o estudo dos tipos, ou o estudo dos modelos. Quando a gente fala em tipologia, nós temos dois elementos aqui que a gente precisa ter em mente. O que faz parte do estudo da tipologia? O tipo e o antítipo. Deixa eu ver onde é que isso está aqui no livro de vocês. Isso está na página de número 30. Aliás, na página 30, ele já vai dar o exemplo, né? Ele está na página 28, a primeira explicação. Na página 28, tem um texto aí de Hebreus 10:1. Hebreus 10:1. E logo na sequência, está escrito, temos aqui o tipo, que é a antiga aliança, ou seja, a lei. Temos a sua realização, ou o antítipo, que é a nova aliança. Então, qual é a relação do tipo e do antítipo? O tipo é aquilo que nós encontramos no Antigo Testamento. E o antítipo é a realização, é a concretização daquilo que simbolizava o tipo do Antigo Testamento. Aí ele vai dar vários exemplos aqui. Tá? Na página 29, lá embaixo, a tipologia eventos. Então, ó, a Amanda, na hora que ela leu, o que ela falou? Ela disse que a tipologia pode ser relacionada a eventos, a pessoas, ou a instituições. Então, eventos, pessoas ou instituições. Por exemplo, vamos lá. Eventos, página 29. Nós temos aqui o texto lá de Números, que diz assim, ó, relata como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto. Então, qual foi o evento? Moisés levantando a serpente de bronze no deserto. Esse é o tipo. Quando nós vamos para o Novo Testamento, o que o Novo Testamento fala? Ele diz assim, ó, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado. Então, o que a gente entende? Que a serpente de bronze representa o sacrifício de Cristo. Da mesma forma que, olhando para a serpente que foi colocada numa estaca, os israelitas eram salvos, ou seja, eles eram picados por cobra. Quando eles eram picados por cobra, o que eles faziam? Olhavam para a serpente de bronze. Quando eles olhavam, eles ficavam sãos, eles ficavam curados. Eles se salvavam. Assim também, a pessoa de Jesus, quando levantar na cruz, quando você olha para a cruz, também você alcança a salvação, reconhecendo o sacrifício de Jesus por nós. Então, o simbolismo aqui
da serpente representa o sacrifício de Cristo, Cristo sendo levantado na cruz. Então, esse é um exemplo de evento. A gente vai ver outros exemplos aqui, ó. Gênesis 22, revela a prontidão de Abraão para sacrificar seu único filho, Isaque. Então, a prontidão de Abraão, representando aqui a prontidão de Jesus também para entregar a si mesmo como sacrifício. Jonas passou 3 dias no ventre do peixe. Jesus também, 3 dias na terra. Então, da mesma forma que Jonas ficou no ventre do peixe, nossa, mas já está dando tempo aqui, 10 minutos. Jonas ficou no ventre do peixe, Jesus ficou 3 dias também na terra, debaixo da terra, antes da ressurreição. Então, é sempre um evento que simboliza outro. É sempre algo, aqui quando a gente fala de evento. O evento olha para Cristo, para a obra de Cristo. Então, ele representa, é um simbolismo. Tá? Eu tenho o tipo, aqui qual que é o tipo? Jonas no ventre do peixe, Abraão sacrificando seu filho, com a disposição de sacrificar seu filho. Aqui qual que foi o outro que eu falei? Moisés levantando a serpente de bronze, olhando para Cristo. Instituições. O que é instituição? Instituição, por exemplo, aqui ele vai mostrar a respeito do sacerdócio do sacrifício de animais. Ele dá 3 exemplos aqui, aliás, 4 exemplos. Ó. Ele dá o exemplo do sacrifício dos animais, do sacerdócio levítico, do tabernáculo e do templo e da lei mosaica. Então, ele dá 4 exemplos aqui. E o que a gente enxerga, por exemplo, no sacrifício dos animais, que representa Cristo? Da mesma forma que os animais substituíam o judeu por causa do pecado, ao invés de condenar a morte o judeu, o que eles faziam? Pegavam os animais e o animal substituía cada um deles. Da mesma forma, Jesus nos substituiu. O sacerdócio. O sacerdócio, o objetivo central do sacerdócio era fazer o quê? Era aproximar o homem de Deus. Pegar na mãozinha do homem e levar até Deus. O que Cristo fez? Então, quando o sacerdote fazia isso, ele estava reconciliando o homem com Deus. Quando Jesus se entrega a si mesmo, um dos resultados para as nossas vidas é exatamente a reconciliação. Nós somos reconciliados com Deus. É como se Jesus pegasse na nossa mãozinha e levasse diante de Deus para se reconciliar com Ele. O tabernáculo e o templo, que representavam a habitação de Deus. E aí o tabernáculo e o templo, na verdade, ele tem várias... se você pegar cada peça do tabernáculo, ele simboliza alguma coisa. Então, por exemplo, o altar do sacrifício simboliza o sacrifício de Cristo, aquilo que Jesus fez. A bacia de bronze, onde os sacerdotes lavavam as mãos, que representava ali a purificação. Por meio de Cristo, nós somos purificados. A mesa com os pães da proposição representa que nós somos saciados em Cristo como o pão da vida. O candelabro, que iluminava o lugar santo, representa Jesus como sendo a luz do mundo. O altar do incenso, que ficava antes da entrada no lugar santíssimo, representa a adoração a Deus e aquilo que Jesus é. Então, 2 altares, o altar do holocausto, aquilo que Jesus fez, altar do incenso, aquilo que Jesus é. A Arca da Aliança representa o próprio Jesus habitando no meio de nós. E aí a gente vai entrar daqui a pouquinho e falar sobre João, o Evangelho de João. E o Verbo tabernaculou no nosso meio, e ele habitou entre nós. Quando Deus manda construir o tabernáculo, o que ele falou? Vocês vão fazer um tabernáculo para que eu possa habitar no meio do povo. E aí você vai lá para João e fala, e o Verbo habitou no meio de nós, fez carne e habitou no meio de nós. Então, da mesma forma que Deus habitou no tabernáculo e no templo,
que a presença de Deus, a glória de Deus desceu sobre o tabernáculo, assim a glória de Deus desceu sobre a terra, sendo Jesus, né? Jesus se fazendo homem. Então, aqui, em resumo, o que a gente percebe? Nós vemos uma representação tipológica. Então, o tipo, o modelo do Antigo Testamento mostrando algo que se concretizaria depois no Novo Testamento. Aqui, no caso, o próprio Jesus. E aqui também fala sobre pessoas. Então, é eventos, instituições e pessoas. Um exemplo. Deixa eu pegar outro agora, que não está aparecendo aqui. Renata, tá ouvindo? Ela vai fingir que não está agora. Estou sim. Me dá um exemplo de tipologia de pessoa do Antigo Testamento que representa, que mostra Jesus no Novo Testamento. Melquisedeque? Melquisedeque é um exemplo. A pessoa de Melquisedeque mostra Cristo. Mostra Cristo dentro de um contexto da própria função sacerdotal, né? Segundo a ordem de Melquisedeque. Então, aqui nós vemos também representado. Outro nome, Lucélia? Ô, Reginaldo, desculpa, eu não ouvi porque o Davi estava falando comigo. Tá, mas você entendeu a explicação sobre tipologia que eu fiz? Sim. Tá. Então, me fala um nome de alguém do Antigo Testamento que representa Jesus em algum aspecto. Que representa... Nossa. Mas... Representa Jesus. No Antigo Testamento? Isso. Por exemplo, para quem Deus deu a lei? Para Moisés. Em que aspecto Moisés poderia representar Jesus? Que aspecto? Qual era a função de Moisés em relação à lei? Ele estava doutrinando o povo, né? Sim. A cumprir a obediência, a lei, né, de Deus. Mas o povo falava direto? Mandamentos. O povo falava direto com Deus? Com Deus? Não. Quem falava com Deus? Moisés. E quem voltava falando de Deus para o povo? Moisés. Então, o que ele fazia? Ele fazia um meio de campo. Ele era o intercessor, né? Como Jesus é por nós. Né? Exatamente, ele fazia essa intercessão e essa mediação. Então, nós vemos Moisés como mediador da aliança da lei, enquanto Jesus é mediador da nova aliança. Então, deu para entender essa questão de tipologia? Como que isso funciona? Né? Vocês conseguiram entender ou ficou alguma dúvida em relação a isso? Se vocês quiserem perguntar, pode perguntar. Deixa eu perguntar aqui. Vanderlei, conseguiu compreender, meu querido? Só lembra que para falar você precisa habilitar o microfone, tá? Aí você habilitou a câmera. Aí, agora sim. Tá ouvindo? Opa, agora sim. Entendeu? Tô aprendendo, tá? Tá sendo muito interessante, porque tem coisas que
a gente lê a Bíblia e a gente não sabe nada disso, passa por tudo isso e não tem conhecimento. Então, o conhecimento está fazendo clarear bastante coisa quando eu estava lendo a Bíblia, entendeu? Não, beleza, beleza, que você falou, nós estamos começando ainda, né? Primeiro livro aí do curso, né? Mas beleza, tá? À medida que eu vou falando, se você tiver alguma dúvida, pode falar, tá? Ó, deixa eu explicar. Vai cair a sala, tá? Porque ele dá um tempo, ele cai. O que o senhor faz? Clica naquele mesmo link lá. Entendeu? Tá bom? Aquele mesmo link, clica lá de novo que a gente vai estar na sala aqui novamente. Tá bom? Daqui a pouco já vai cair. Ok. Vai ficar bravo, Adelita. Já está gravando aí. Então, nós temos aqui, no texto, na lição de número 2, o texto número 1 falando a respeito de tipologia. O que é tipologia? Nós já vimos o que é. Qual é a função da tipologia? Ou seja, representar alguma coisa, ser símbolo de algo que se concretizaria ainda. Então, nós temos na tipologia algo que é imperfeito e que é incompleto. Não existe nenhum tipo, ou seja, nada no Antigo Testamento que represente de forma perfeita e completa o antítipo, que no caso aqui é Jesus, dos exemplos que a gente deu, que é Jesus. Então, por exemplo, o sacerdócio levítico representa Jesus? Representa. Sacerdócio levítico é perfeito? Não. Quando a gente pega, por exemplo, as próprias festas judaicas, elas representam também um aspecto de Jesus? Sim, mas é perfeito? Não, não é perfeito. Porque ele representa algo que está na sombra. É como se você pegar algo que está na sombra e aí você coloca uma luz nela. Então, o tipo está na sombra. É aquilo que representa alguma coisa. O antítipo é aquilo que é representado por aquela coisa. Então, é como se você pegasse o tipo, trouxesse para a luz, tira da sombra e traz para a luz. Tipo e antítipo. Tipo, relacionado ao Antigo Testamento. Antítipo, o cumprimento no Novo Testamento, na Nova Aliança. E aí a gente vê alguns exemplos, né? De funções, eventos e instituições que representam aqui ao próprio Senhor Jesus, né? A obra de Jesus, que a obra de Jesus, sim, ela é completa e ela é perfeita. Então, mais uma vez, nenhum tipo é perfeito. E aí a gente vai para a área da profecia. Agora, a profecia, então, como eu estava dizendo, é outra coisa completamente diferente, tá? É outra coisa completamente diferente. O que é a profecia? Profecia é a predição ou a previsão de algo que vai acontecer futuramente. Profecia não é só isso, tá, gente? Esse é um dos aspectos da profecia. Nem toda profecia é previsão de futuro, tá? E, aliás, eu nem gosto dessa palavra previsão de futuro. Eu prefiro a predição de futuro, apesar de parecer a mesma coisa. Mas aqui nós vemos que toda profecia, na verdade, ela é uma revelação da mente de Deus em relação a eventos futuros, tá? Então, Deus fala com os seus servos, com os seus profetas, mostrando eventos que aconteceriam futuramente. Então, como o assunto aqui, o assunto não é profecia bíblica, né? O assunto é cristologia. A profecia que nós vemos aqui é uma profecia preditiva, ou seja, está prevendo um futuro, um evento que está no futuro, relacionado à pessoa de Cristo. E aí nós vamos ver no texto 2, página 33, profecia sobre o nascimento de Cristo. Então, profecia sobre o nascimento de Cristo. O texto de número 3, página 34. A gente já volta, tá? Profecia sobre a vida de Cristo. Texto 4, página 37.
profecia sobre a morte e a ressurreição de Cristo. E página 39, texto 5, profecia sobre a volta de Cristo. Então, nós temos nascimento, vida, morte e ressurreição e volta de Cristo também nas Escrituras. O livro que eu ia mostrar para vocês é esse aqui, ó, do John Walvoord. Todas as profecias da Bíblia. Depois eu mando para vocês. Esse aqui eu tenho, sim. Aliás, esse aqui é o arquivo já do livro, né? Que eu abri aqui, ó. Vai aparecer aqui todas as profecias da Bíblia. Aí ele vai aparecer aqui, ó, o sumário. Não sei se vai dar para ver aqui. Vou aumentar. Tá vendo? Então, a profecia no Pentateuco, a profecia nos livros históricos, nos livros poéticos, em Isaías. É lógico que aqui não é só profecia messiânica, tá? Não é só profecia sobre Jesus. São todas as profecias na Bíblia. E lá no final, o que eu acho interessante, ele traz um quadro, tipo um quadro resumo, quer ver? Deixa eu ver aqui. Ele vai trazer assim, então, ó, por exemplo, aqui Isaías, a profecia, a predição e o cumprimento. Quando se cumpriu a profecia? Então ele traz aqui, ó, soberano Senhor vindo, ó, isso é uma profecia messiânica, por exemplo, que fala sobre Jesus, Isaías 40, do 6 a 11. Quando que ele vai se cumprir? Na segunda vinda de Cristo. Apocalipse 19, de 11 a 15, por exemplo. Então, isso aqui ele traz de todos os livros, de Gênesis até Apocalipse, né? Então é muito legal esse livro aqui. Dá para brincar bastante com ele. Vocês estão vendo a telinha aí? Então, né, a doutrina de Jesus Cristo, né, Cristologia. Beleza, aqui não tá, normalmente parece uma borda. Não apareceu, mas tudo bem, vocês estão vendo, tá bom. Então, voltando aqui para as profecias, tá? Nós vemos aqui que a primeira profecia, ela aparece onde? A respeito de Jesus, a respeito do nascimento de Jesus. Já aparece em Gênesis. Então, no primeiro livro da Bíblia, nós já vemos a profecia do nascimento de Jesus, ou seja, da descendência da mulher que viria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Aí nós vemos Miqueias. Miqueias é uma das principais profecias relacionadas ao nascimento de Cristo, tá? O que Miqueias prevê? Que Jesus nasceria em Belém, a mesma cidade, posteriormente foi a cidade, né, do rei Davi. Então, posteriormente, em relação à profecia de Miqueias. Aliás, perdão. Posteriormente, em relação ao próprio nascimento de Davi, que aí nessa mesma cidade, nascimento de Davi, o que Miqueias predisse? Que viria o Messias. Que viria o Messias da mesma linhagem de Davi. Aí nós temos as profecias de Daniel, também falando a respeito disso. E como eu disse, eu não vou aqui falar texto por texto, porque esses textos aqui, eles estão falando das passagens bíblicas. Então, onde tem profecias sobre o nascimento de Cristo? Tem em Gênesis, tem em Miqueias, tem em Daniel, e aí as passagens bíblicas vão estar marcadas aqui, tá? Profecia sobre a vida de Cristo. Como assim sobre a vida de Cristo? O ministério que ele teria enquanto aqui na Terra, enquanto seu ministério de 33 anos aproximadamente, desde o seu nascimento até a sua morte. Então nós temos Jesus aqui como sendo profeta, como sacerdote, como rei, como alicerce do qual nasceria, né, seria construído esse edifício, a nova aliança, como servo sofredor. Aliás, o servo aqui, o exemplo que o texto vai dar é Isaías 52. Isaías é chamado de profeta messiânico. Por que ele é chamado de profeta messiânico? Porque é o livro que mais contém profecias a respeito do Messias em todo o Antigo Testamento.
é dentro do livro do profeta Isaías, né? E também como operador de milagres, que a gente vê lá também o texto de Isaías. Já o texto do número 4 vai falar sobre morte e ressurreição. E onde está isso? Nós temos aqui, ó, no Salmo 22, que vai falar sobre isso, e o Isaías 53, que é o texto-chave daquilo que se chama de a mensagem do servo, a profecia sobre o servo sofredor, né? Quando ele recairia sobre si toda a iniquidade da humanidade, que recairia sobre Jesus. Então, assim, ó, até aqui, né? Profecias, vamos dizer assim, mais importantes, não é que é mais importante, mas são profecias mais conhecidas, mais citadas, que é a profecia de Gênesis, quando fala que da descendência da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. A profecia de Miqueias, que fala a respeito do nascimento de Jesus na cidade de Belém. Nós temos a profecia lá de Samuel, que fala sobre o sacerdócio de Cristo, que aponta o sacerdócio do Messias. Nós temos a profecia de Jeremias, que aponta o Messias como rei. E nós temos as profecias de Isaías 52 e 53, né, como sendo o servo sofredor aqui. Então, essas são as profecias mais conhecidas, né? Eu estou evitando falar mais importante, porque não é que é mais importante, toda a palavra de Deus é importante. Mas elas são mais conhecidas, né? Mais que se relaciona mais com a pessoa de Cristo, as pessoas relacionam mais facilmente com a pessoa de Cristo. E aí nós temos também profecia sobre a volta de Cristo, no texto 5. Aqui nós já temos as profecias mais relacionadas com a escatologia, o estudo das últimas coisas. Então, tem profecia sobre a volta de Cristo? Tem profecia sobre a volta de Cristo. Aliás, o texto aqui ele vai trazer vários exemplos aqui, vários textos relacionados com essas profecias. Porque, mais uma vez, eu volto naquilo que eu falei lá no comecinho. Quando a gente olha para o judeu, ele entendia o Messias como aquele que viria para restaurar a nação de Israel. Então, toda profecia que você encontra sobre restauração de Israel, de certa forma, é uma profecia escatológica. Porque quem é que restaura a nação de Israel? É o Messias. Então, é uma profecia tanto escatológica quanto cristológica. Escatológica por quê? Porque está relacionada com o final dos tempos. Só no final dos tempos é que Israel vai ser definitivamente restaurado e vai ser cabeça das nações. E cristológica, porque a pessoa central dessa restauração é exatamente o Messias, que é o ungido de Deus, que é o Cristo, que já veio, né? E aqui nós temos alguns textos relacionados, então, com a volta de Jesus, né, nos últimos tempos. Sobre profecia, vocês gostariam de comentar alguma coisa, falar algo? Ó, eu achei aqui, ó, para vocês verem mais fácil aí, eu acho que aqui dá para ver melhor. A capa, né, do Jesus segundo as Escrituras. E a capa do outro livro, Cristo na Teologia de Paulo. Tudo isso aqui está em PDF, eu já vou mandar para vocês. Fechou aqui, fechou aqui. E agora vou mandar com esse slide aí, que vocês já estão cansados de ver aquela primeira página lá, né? Agora, a gente volta para a lição de número 1, lá na página número 18, tá? Na página 18. Só que, antes de entrar propriamente na questão da pré-existência de Jesus,
de Jesus como sendo o verbo divino, eu gostaria de falar alguns conceitos gerais relacionados com a cristologia, né? Então, cristologia é o estudo que se ocupa dos atributos de Cristo como Deus e como homem. Na aula que vem, nós vamos falar sobre alguns pontos de discórdia em relação à natureza de Cristo. Cristo é Deus ou é homem? Quantos por cento Cristo é Deus? Quantos por cento ele é homem? E aí nós temos a resposta. Isso, e aí nós temos a resposta. Ele é 100% Deus e 100% homem. Como é que pode um negócio desse? Não bate a conta, a matemática não fecha. 100% mais 100% dá 200%, né? E 100% já é algo inteiro. Como que ele pode ser duas coisas inteiras ao mesmo tempo? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão das discórdias relacionadas com a pessoa de Cristo. Que esse é um dos pontos mais controversos da igreja primitiva. A igreja primitiva, os primeiros concílios da igreja, debateram exatamente isso, exatamente a cristologia, era o centro das discussões, era esse. Quem é Cristo? Qual é a natureza de Cristo? Então, uns diziam que ele era só homem, que não era Deus, outros diziam que era só Deus, não era homem. Tinha uns que diziam que ele era como se fosse um fantasma que andava na terra, que ele nem pegada deixava por onde ele passava. Eu fico pensando como é que ele escreveu na areia, mas tudo bem, se nem pegada ele deixava. Então, esses eram pensamentos. Por quê? Porque raciocínio lógico, ou é uma coisa ou é outra. Agora, a lógica explica Deus? A lógica não vai explicar Deus. Então, o que explica Deus? A palavra de Deus e o Espírito Santo, o testemunho do Espírito Santo. Então, Jesus é Deus e Jesus é homem. E aí nós vamos falar sobre a humanidade de Cristo e sobre a divindade de Cristo, né? Então, o texto bíblico que mais se ocupou de falar a respeito da divindade de Cristo é o Evangelho de João. Em vários textos, João, na verdade, o objetivo do Evangelho de João é exatamente esse: apresentar Jesus como Deus. Então, quer um texto para analisar a divindade de Deus, a divindade de Cristo? Evangelho de João. Lá no capítulo 8, versos 58 e 59, ele vai dizer assim, 58 e 59. E Jesus respondeu: em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Olha só, se você pegar e começar a ler antes, no comecinho do capítulo 8, o que você vai ver no texto? Vai ver que levaram a mulher, né, que foi surpreendida em adultério lá diante de Jesus. Jesus defende a sua missão, bota o dedo no rosto dos fariseus, fala que ele liberta, fala sobre o pecado, fala sobre a descendência de Abraão, fala sobre a legitimidade de quem é realmente filho de Abraão. No verso 44, ele chama aquelas pessoas lá na frente de diabo. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês e querem satisfazer os desejos dele. Capítulo 8, verso 44. E tá tudo bem aqui, quer dizer, tá tudo bem não, né? Mas, de repente, Jesus fala: antes que Abraão existisse, eu sou. E aí eles pegaram pedras para atacar em Jesus. Por quê que eles fizeram isso? Porque, no caso, esse verbo aí não poderia ser utilizado por um judeu. O eu sou. Exatamente. E a conotação é a seguinte, porque o apedrejamento implicava numa blasfêmia contra Deus. E aí Jesus fala: eu sou. E eu não sei se na Bíblia de vocês,
ou eu sou está em maiúsculo. Em algumas versões está em maiúsculo, outras não está. Né? Por que eu sou está em maiúsculo? Isso está no verso 58, no finalzinho. Antes que Abraão existisse, eu sou. Por que está em maiúsculo? Porque a expressão eu sou se relaciona com aquilo que o próprio Deus disse para Moisés quando chamou. E Moisés perguntou para Deus assim, Senhor, eu vou, mas quem que eu vou falar que me enviou? E aí Deus fala, vai lá e fala que eu sou te enviou. Então, quando Jesus fala que eu sou, ele sabia exatamente do que ele estava falando. Porque a discussão era sobre Abraão. E aí eles vão falar, mas você não tem nem 40 anos, está querendo falar de Abraão? E aí Jesus fala, mas antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, diz que antes da existência de Abraão, ele já era. E ele dizendo o quê? Eu sou divino. É isso que ele estava dizendo. Então, só o evangelista João, é que apresenta esses detalhes aqui. Por quê? Porque o objetivo era mostrar a divindade de Jesus. Agora, o texto, aí voltando um pouco, né? João capítulo 3 e verso 16, quando ele vai dizer assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a ênfase no Filho unigênito. A palavrinha no grego, qual que era? Monogenes. E aí vocês vão encontrar uma explicação na página 19. No cantinho direito, vai ter um quadrinho cinza aí, né? A deidade de Cristo em semelhança ao Pai. Não tem aí? Acharam aí? Se você virar a página, vai estar continuando lá falando. Página 20. Continua falando lá. Aqui, lá mais para o final, no último parágrafo, ele vai colocar uma das explicações sobre essa palavra monogenes. Porque a palavra monogenes significava, ser o único de sua espécie ou classe, único no gênero. Ou seja, quando João fala aqui unigênito, ele não está querendo dizer que é o único filho, mas é que é o único gerado que é da mesma essência do Pai. Então, esses detalhes do grego que João usa aqui, eles fazem toda a diferença na compreensão daquilo que João queria transmitir, daquilo que João queria passar. Então, quando ele fala em João 3,16, o unigênito do Pai, é o monogenes do Pai, ou seja, aquele que é da mesma essência. Aquele que veio do próprio Pai, por quê? Porque ele era o próprio, da mesma essência do próprio Pai. E isso nós vamos ver, estou indo de trás para frente, né? Aí a gente volta lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no capítulo 1, a partir do verso 1, ele vai dizer o quê? Ó? No princípio era o verbo. Aí está na telinha de vocês aí também, né? No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era o quê? O verbo era Deus. Então, ele era o próprio Deus. E aí depois vai dizer, e o verbo se fez carne. Quem que se fez carne? Jesus. Quem era o verbo? Jesus. Então, Jesus era Deus. Jesus estava com Deus e era Deus. E aí tem duas palavrinhas gregas a mais aí, que vão tratar desse assunto também, que é arque e logos. Então, no grego fala enarque e enrologos, quer dizer, no princípio era o verbo. E essas duas palavras, elas estão relacionadas com a filosofia grega. Porque o arque estava relacionado com o princípio de todas as coisas. E o logos como a razão da existência de todas as coisas. Então, quando João usa essa palavra, enarque e enrologos, ele está querendo dizer o seguinte: Jesus foi o princípio de todas as coisas. Tudo que veio existir, Jesus foi o princípio. Por quê? Porque ele já era pré-existente a todas essas situações, a tudo isso. Jesus já existia antes. E essa questão do logos está na página 21 do livrinho de vocês,
quando ali no lado direito, de novo, vocês vão ver o quadrinho mais escurinho aí, o verbo, e vai explicar toda essa questão aí do conceito filosófico da palavra logos. Se vocês virarem a página, na página 22, ele vai mostrar que Tales entendia que o logos era o ar, era a água. Anaxímenes entendia que era o ar. Parmênides entendia que era o fogo, ou seja, todos os elementos. O que João faz? O logos era Cristo. Cristo era o logos, porque a origem de todas as coisas está no logos. Arquê é a origem de tudo, tudo que foi criado. E logos é a origem da própria criação. Então, quando ele escreve, coloca dessa forma aqui, ele está dizendo exatamente isso, que Jesus é o próprio criador de todas as coisas. E por isso que, na sequência, ele vai dizer assim, ó, no verso 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, completando essa ideia do Logos. Então, olha, eu vou repetir de novo versos 1, 2 e 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Assim como a palavra é a razão da criação de tudo lá em Gênesis, Deus cria tudo pelo poder da sua palavra, aqui João coloca Jesus como sendo a própria palavra, como sendo aquele que dá início a tudo, aquele que cria a força criadora de todas as coisas, que é o próprio Jesus, né? Então, aqui, quem é o verbo? Quem é que estava com Deus? Quem era Deus? O próprio Senhor Jesus, né? Então, aqui vai mostrar, ele vai falar no texto número 1, Jesus como sendo pré-existente. E o que é pré-existência? Já existia. Aquele que já existia antes. Então, a pré-existência é um desdobramento ou é uma das características da própria eternidade de Deus. Tudo aquilo que é eterno é pré-existente, lógico. Se é eterno, eterno é eterno. Sempre existiu. Então, tudo que é eterno é pré-existente. Então, o conceito de eterno ele é maior do que o conceito de pré-existência, mas o conceito de pré-existência aqui está relacionado com Jesus sendo anterior a toda a criação. E aí o conceito de eternidade é aquele que sempre existiu e que sempre existirá. Então, nós vemos aqui texto 1. Antes da criação do mundo, o texto bíblico fala de Jesus antes da criação do mundo. Olha lá, de novo, João, capítulo 17, verso 5. Antes de Abraão, João, capítulo 8, verso 58 e 59. O Alfa e o Ômega, aquele de que tem a natureza eterna. No texto 2, ele vai falar da igualdade com o Pai, que nós vemos aqui lá em Filipenses, capítulo 2, verso 6, dizendo que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então, existindo em forma de Deus, ou seja, não só na semelhança em alguns aspectos, mas na semelhança completa com o próprio Pai. Sendo ele, então, da mesma essência. E aí nós vamos ver no texto do número 3, Cristo, o verbo eterno de Deus. E aí o texto central que nós vemos é exatamente o texto de João. João capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Ou seja, o Logos encarnado. Alguns nomes e títulos de Jesus, aqui eu vou passar um pouco mais rápido, porque não faz parte do livro, eu só quis acrescentar algumas coisinhas aqui, para ficar mais completo, tá? Jesus, esse é o seu nome íntimo e pessoal, ou seja, designa a pessoa e a existência do Filho de Deus. Jesus Cristo, que é o Yeshua,
Hamashia, ou seja, Jesus, o Cristo, ou seja, o Yeshua, o Deus da salvação. Cristo, o ungido que traz a salvação. Compõe-se do nome próprio Jesus e um título. E existem cerca de 300 títulos e designações na Bíblia que se referem à pessoa de Jesus. Então, Senhor, próprio Jesus, Cristo, né? Entre outros atributos. Cristo, Messias, ungido, Salvador. Né? João capítulo 1, verso 41, João 4, 25, vai dizer assim, achamos o Messias. E no 4:25, eu sei que o Messias vem. E aqui ele mostra aquele conceito que eu tinha falado antes para vocês. Do Messias político e libertador humano militar. Porque nós vemos aqui a primeira declaração dita por judeus, achamos o Messias, e a segunda declaração dita por samaritanos, que que tinham um certo confronto ali com os judeus. Mas tanto os judeus quanto os samaritanos acreditavam no Messias da mesma forma, ou seja, aquele político libertador que viria para resgatar. E a gente vê na própria conversa de Jesus com a mulher lá de Samaria, quando Jesus muda a compreensão daquela mulher, se apresentando como o próprio Messias, se apresentando como a água da vida, se apresentando como a razão pela qual se deveria adorar a Deus a partir dali. E aí outro título de Jesus é a palavra Senhor, que no grego é Kyrios. E essa palavra Kyrios era sempre relacionada aqui, dentro do contexto teológico, sempre relacionada com o Deus. Aqui, né, se pode falar, né, o nome Jeová, né? Mas eu estou falando de Jeová só para vocês saberem de quem eu estou falando, porque na verdade não existe Jeová na Bíblia, tá? Então, o Deus Jeová, o tetragrama divino que representava o Deus Pai, era a expressão relacionada com o Senhor Deus, o Deus Pai, era exatamente essa palavra Kyrios. E essa palavra Kyrios é usada da mesma forma para se referir a Jesus. Aqui nós temos outros títulos e nomes, né? Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Renovo, Senhor de todos, Senhor dos senhores, Senhor e Salvador, enfim. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento nos apontam para isso. Tá? Como aquele que está sobre todo nome. Né? Tipologia bíblica, nós já falamos sobre isso. E aqui que eu venho, que é aqui que a gente parou. Né? Então, Jesus é o filho... Reginaldo. Oi, pode falar. Vou fazer uma pergunta. Quando na Bíblia fala sobre o anjo do Senhor, que está em maiúsculo, está falando sobre quem? Existem duas interpretações, tá? A primeira interpretação é que é um anjo mesmo. Um anjo, só que um anjo diferenciado, tá? Existem aqueles que interpretam que é uma teofania. Não, que é uma teofania, é uma teofania. O que é teofania? Teofania é uma aparição de Deus. Mas alguns interpretam que é uma cristofania. O que é a cristofania? Uma aparição de Cristo pré-encarnado, antes da sua encarnação. Tá? Então, existe essas duas interpretações, que era um anjo e que era o próprio Cristo pré-encarnado, o próprio Filho pré-encarnado. Então, tem essas duas interpretações, tá? Sobre o anjo do Senhor. É que eu já ouvi algumas pregações falando que esse anjo do Senhor aí seria Jesus. E tem essa expressão no Antigo Testamento, né? Isso. Existe uma interpretação assim, mas não dá para cravar, tá? Nós não temos elementos suficientes para dizer que o anjo do Senhor era de fato Jesus. Era uma aparição divina. Agora, Jesus, entendam bem o que eu estou falando, tá?
Jesus, o nome Jesus, não a pessoa divina. O homem Jesus. O homem Jesus passa a existir a partir do nascimento de Maria, que ela vem de Maria, concebida pelo Espírito Santo. Antes disso não tinha Jesus. Tá? Então, entenda o que eu estou falando. Estou falando do Jesus homem. Não tinha Jesus homem antes. Antes existia a segunda pessoa da Trindade, que nós chamamos, mas existindo não na forma humana. Não era um homem que existia, não era alguém no formato de um homem. Deus Pai é Espírito, o Deus Espírito é Espírito, e o Deus Filho era Espírito. Somente a partir da forma de homem que ele toma então, essa forma, né? O Jesus. Então, Deus triuno, por que não fazia sentido em falar o Deus triuno no Antigo Testamento? Porque Deus é um só e continua sendo um só. Mas a partir da nova aliança, nós vemos uma operação divina diferenciada. Deus Pai é quem provê a salvação. Aliás, Deus Pai é quem elabora o plano de salvação, Deus Filho é quem provê a salvação e Deus Espírito Santo é aquele que consolida a salvação. Então, é uma atuação divina da Trindade em relação à nossa salvação. Eu já vi pessoas falando com todas as letras e com toda a convicção que o anjo do Senhor era Jesus. É uma interpretação, mas a Bíblia não deixa nada claro em relação a isso. Alguém, uma certa vez, imaginou que pudesse ser. Então, existem alguns teólogos que acreditam que seja Jesus, né? Essa forma pré-encarnada de Jesus. E outros acreditam que é simplesmente uma manifestação divina, não necessariamente Jesus, não necessariamente a pessoa de Jesus. Uma manifestação divina. Uma materialização do próprio Deus. Porque Deus ninguém viu, porque Deus é espírito. Deus não tem mão, não tem perna, não tem braço, não tem cabeça. Deus é espírito. Embora o texto bíblico use algumas expressões relacionadas a Deus, como as costas de Deus, a mão de Deus. Por quê? Isso... Muito bem, gravando. Estava falando sobre... lembrei. Então, a Bíblia fala de mão de Deus, de costas, dá características físicas para Deus. Mas o que é isso na Bíblia? É o que nós chamamos de antropomorfismo, ou seja, atribuir características humanas a Deus. Nós vemos na Bíblia também zoomorfismo, que é a atribuição de características animais para Deus. Também nós vemos a antropopatia, que é a atribuição de sentimentos humanos a Deus. Então, esses são recursos de linguagem que a Bíblia usa para que nós possamos compreender um pouco a natureza de Deus. Porque a verdadeira natureza de Deus é impossível que nós compreendamos de uma forma completa, de uma forma ampla. É impossível ao homem que é finito, que é limitado, entender as coisas de Deus de uma forma ampla, de uma forma completa. Quem pode entender a mente de Deus? Quem pode estar diante da glória de Deus? Ninguém. Então, essas questões são colocadas dessa forma para Deus se fazer entender, ou para que nós possamos entender um pouco melhor as características divinas, as características de Deus. Mas Deus é espírito. Deus é espírito. E aí ele se materializa em determinados momentos na pessoa do chamado anjo do Senhor. Pode ser uma pré-encarnação de Cristo? Muitos dizem que sim, mas nem todos. Muitos vão argumentar que não. A verdade é que a gente tem a gente não tem, melhor dizendo, elementos para nem dizer uma coisa, nem afirmar com toda a convicção uma coisa e nem outra. Tá? Então, aqui, o ponto que nós paramos aqui é no texto 3, texto 3 não, texto 4, que é Cristo como o Criador. E o texto que nós já até lemos, que está lá em João capítulo 1, verso 3.
Tudo foi criado por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, a eternidade de Cristo aqui, ele está relacionada com o processo de humanização e o fato de que ele é pré-existente, tá? E aí nós vemos aqui, né, Colossenses, capítulo 1, verso 17. Esse aqui, o João 8,58, já li. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, ele é pré-existente, ele é igual ao Pai, da mesma essência do Pai, é o monogênes, ele é o verbo eterno de Deus, ou seja, o Logos, e ele é também o Criador de todas as coisas. Em Hebreus, nós vemos aqui Hebreus capítulo 1, verso 8, a seguinte declaração: mas do Filho diz, ó Deus, olha só, hein? Eu acho interessante esse versículo aqui, por quê? Quem está dizendo do Filho? É o próprio Deus. Se a gente pegar o contexto de Hebreus, ele está dizendo isso, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, Deus, se referindo ao Filho, como ó Deus, teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, falando do Filho. Então, o próprio Espírito e o próprio Pai testificando a respeito do Filho. Olha, esses entendimentos que a gente falou aqui até agora, tanto no que diz respeito à tipologia, quanto no que diz respeito às profecias, quanto no que diz respeito aos atributos de Cristo, que nós vimos até agora, né? Quais são esses atributos? Pré-existência, igualdade com o Pai, eternidade e Criador, que nós vimos em cada um dos textos da lição de número 1. Todos esses atributos não são unânimes na história do cristianismo, como eu disse. No cristianismo primitivo já começou a se debater em relação a isso. E nos dias de hoje nós temos também esses pensamentos. Então, por exemplo, na época do cristianismo primitivo, qual era o nome da principal crença que negava esses atributos de Jesus? Como que ele chamava? Vocês lembram? Está na página 20 do livrinho de vocês. Onde está escrito, falsos conceitos. Na aula, como eu disse, né? Oi, o que é, Delita? Gnosticismo? Exatamente. Na aula que vem, nós vamos falar sobre alguns falsos conceitos. Nós não vamos falar hoje. Mas um deles é exatamente o gnosticismo, que negava essa natureza de Cristo. Hoje, ou que negava a própria existência da triunidade de Deus, da existência da Trindade, embora esse conceito nem foi discutido logo no começo, foi discutido só no século II. Em meados do século II para frente foi discutido esse conceito da Trindade. Foi negado, né, esse conceito da Trindade. Mas hoje, nos nossos dias, nós temos aquilo que se chama de unitarismo, né, o unitarismo. Mostrando Deus como o Deus Pai, né, como o único Deus, e Jesus como um Deus menor, vamos dizer assim. Jesus como também um ser criado pelo Pai. E a ideia que eles defendem é a seguinte: olha, Deus, antes de criar todas as coisas, o que ele cria? Jesus. E a partir de Jesus, aí cria todo o resto. É isso que as Escrituras dizem? Não. Você quer ver uma igreja muito conhecida, que, aliás, é mais conhecida pela música, pela banda, do que propriamente pela igreja em si, que existe hoje, que é unitarista, que defende isso? Não é Testemunho de Jeová, não. Testemunho de Jeová também. Mas é outro. Adventista. Não, adventismo não.
O adventismo crê na Trindade e crê na divindade de Jesus. É muito conhecido. Você já ouviu? Universal. Oi? O que é? Quem falou? Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová é um. Testemunho de Jeová é um. Vocês já ouviram falar de Voz da Verdade? Voz da Não. Verdade? Voz da Verdade é uma igreja. Mas eles têm várias músicas lindas, tá? Músicas lindas. Por isso eu falei que eles são mais conhecidos pela banda do que propriamente pela igreja. Eu não vou me arriscar a cantar aqui, mas se eu falar um pedacinho da letra, talvez vocês já saibam aí. Ele começa assim, ó, por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Falei que eu não ia cantar, eu cantei, né? Sal. Hã? Como que é o refrão? Eu não vou saber cantar o refrão. Vocês conseguiram identificar essa música ou não? Sim. É uma música linda. E é dessa Voz da Verdade. Tá, década de 80. Oi? É antiga, né? É bem antiga. Bem antiga, né? Bem antiga. E é linda a música. Só que eles são unitaristas. Eles não creem em Jesus como sendo Deus. Não creem na Trindade. Deus é um só. Deus criou Jesus. Ele é um ser criado. E o Espírito Santo não é uma pessoa. O Espírito Santo é só que é o agir de Deus. Então, nós temos vários falsos ensinos em relação a Jesus, né? Bom, a aula de hoje era sobre isso. Então, nós falamos sobre tipologia e sobre profecia cristológica no Antigo Testamento. Sobre o nascimento de Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre a morte e a ressurreição de Jesus, sobre a volta de Jesus. E nós falamos sobre as características essenciais de Jesus como sendo pré-existente, eterno, da mesma essência do Pai e criador de todas as coisas. Então, em Jesus se resume todas essas características. E na aula que vem nós vamos falar sobre a encarnação e sobre a divindade de Cristo, mais especificamente essa questão da divindade, né? Embora nós já tratamos alguma coisinha hoje, mas na aula que vem nós vamos falar de uma forma um pouco melhor essa questão aí. Pergunto-lhes, deixa eu ver quem está com o microfone aberto já, ó, o David está com o microfone aberto, o Vanderlei está com o microfone aberto. Vocês gostariam de falar alguma coisa, Vanderlei? Como é que foi essa primeira aula aí para você? Para mim foi muito surpreendente, foi bem relativo a... Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente pensa que a gente entende de algumas coisas, né? Mas a gente chega a ver que a gente não entende nada. Mas eu vou falar um negócio para você, Vanderlei. Daqui 4 anos, quando você terminar o curso da ETAD, você vai falar assim, puxa vida, agora eu tenho mais um monte de coisa para aprender ainda. Que a gente não para de aprender nunca, a gente está sempre aprendendo, sempre aprendendo. Cada aula que você tem, cada coisa que você lê, a gente sempre aprende de Deus. Deus está sempre nos surpreendendo. E glória a Deus por isso, né? Por isso que ninguém pode falar, eu sei tudo, sabe nada. Quanto mais sabe, mais a gente percebe que não sabe. Exatamente. Foi muito boa. Amei, gostei muito. Amém. Conseguiu acompanhar direitinho aí então, né, Vanderlei? Exatamente. Beleza. Eu vou falar para você mais especificamente, porque os outros já sabem, né? Mas o livro, ele traz, eu não sei quando você pegou, ele tem alguns exercícios, né? Aham. Essas atividades aqui. Então, essas atividades, o ideal é que você faça ela antes da aula. Então, por exemplo, hoje nós tivemos a lição 1 e 2. Na semana que vem vai ser a 3 e 4.
Então, os exercícios da 3 e da 4, você já faz antes da aula. Se você tiver dúvida, lá no final do livro, tem o gabarito. Ah, Com todas as respostas, para você ver se acertou ou não. Entendeu? Tá? Lá, isso está lá no final, está na página 148, lá no final do livro. E aí tem as revisões gerais também de cada lição, que aí lá na página do lado, tem aqui também, ó, o gabarito. Tá certo? Certinho. E aí, qualquer dúvida, você pode mandar lá no grupo nosso, tá? No grupo da Itália, manda lá, lê alguma coisa, não entendeu, quer anotar, deixa anotado para a aula e pergunta para mim no dia da aula, sem problema nenhum. Entendeu? A próxima aula vai ser a A próxima aula vai ser aula 3 e aula 4. É lição, né? Lição 3 e lição 4. Que é a encarnação de Cristo e a divindade de Cristo. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Entendeu? Acho que está meio embaçado aí, né? Não, mas dá para ver. Que é esse daí. Então, essas duas lições aí é que nós vamos ver. E aí você marca com a Silvia depois para fazer a prova lá. Então, eu não sei como é que está fazendo, tá? Eu nem perguntei. Na verdade, eu nem peguei a prova, porque essa matéria aqui eu não tinha o livro. Quer dizer, eu não tinha o livro, não. Eu não tinha o material preparado, então eu nem sei o que cai na prova daqui, tá? Entendeu? Viu, Adelita? Não Mas- tenho, viu, Adelita? Não sei, viu, Adelita? Eu vi que não tinha nada de vermelho aí nos slides aí. Não tem nada de vermelho aqui. Só tem coisa... E tem um monte de coisa que não tem no livro. Então, melhor você ir lá pegar essa prova aí para você ver a próxima Mas aula. eu trago, eu quero que vocês aprendam, não quero que vocês tiram 10 na prova. Não adianta nada tirar 10 e não aprender nada. O que adianta? Mas se repetir também não vai adiantar nada. Tem que Não, fazer de novo. adianta, porque aí mostra que você não aprendeu nada, vai fazer de novo. Chega Mas lá a na prova prova e não pergunta nada que falou aqui na aula. Nossa, pergunta A prova nada. reclama? Vai perguntar sim, Você vai ver. Ô, David, Ô. tudo em ordem, David? Não, da prova repete. Oi? A prova, ela repete? Reprova. Reprova se você Reprova. tirar a nota baixa, reprova. Tem que ter média 7. Eita, tem que estar afiado, hein? É 7 ou 6? É 7, né? Não sei, eu não fiz, é que eu não consegui por causa do meu horário de trabalho. Ah, você não, do Eu outro não livro fiz. você nem fez, então? Só participou da aula, mas não fez a prova? É como eu, que nem, por exemplo, hoje eu trabalhei das 11h30 às 6. Uhum. Aí agora eu levanto de novo 3h30 da manhã, chego em casa meio-dia, volto às 6 e chego meia-noite. Eita. Acho que Não, hoje mas- era o último dia, né? Hã? Acho que hoje era o último dia para ir fazer a prova. Eu falei com a Silvia, deixa lá pro final tá. do ano. Porque eu ia pedir para folgar toda segunda-feira. E como que não tá tendo aula presencial, eu falei, vou perder no sábado e domingo, não. É meio que atrapalha, né? Porque se a gente tivesse presencial, a gente já estava fazendo prova, né? Né? Mas nós tem 3 anos e meio pela frente ainda. Tem 4, né? Tem 4, né? 4 anos cheio ainda. Mais alguém? Oi? Deixa eu perguntar um negócio. As pessoas falavam, então, que o Cristo seria um anjo? Seria o anjo do Senhor? Sim, isso, essa foi a pergunta do Felipe, né? Que alguns entendem até hoje, né? Que quando a Bíblia fala anjo do Senhor, ela está se referindo a Cristo. Mas é como eu disse, tá? É uma interpretação possível. Eu não tenho base nenhuma para afirmar que seja verdade isso. Se fosse isso, não teria sentido o anjo Gabriel não apareceu para Maria? Ah, sim. Não, mas Então, como ele iria anunciar para Maria que ela ia gerar um anjo? não, mas é diferente. Quer ver, ó? Deixa eu pegar uma aqui.
o anjo do Senhor, ele aparece em alguns textos bíblicos. E é bastante específico quando aparece. Porque, assim, em alguns textos fala o anjo Gabriel, outros fala de Miguel. Então, vai falar de Serafim, vai falar de um monte de coisa. E aí tem alguns textos que aparece anjo do Senhor. Ó. Êxodo, capítulo 3. Nesse caso aí, quando aparece anjo, o anjo aparece com letra maiúscula, né? Isso, exatamente. Normalmente, sim. Então, ó, Êxodo 3. Não sei se você está com a Bíblia aberta aí, mas está falando de Moisés. Ó. Moisés apacenta o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Então, olha só. O verso 2 fala: ali o anjo do Senhor lhe apareceu. E o anjo do Senhor aqui está em letra maiúscula, que é o que o Felipe falou. Então, toda vez que anjo do Senhor aparecer com letra maiúscula, aí é uma teofania, ou seja, uma aparição de Deus. E esse versículo especificamente, quem é que estava no meio da sarça? Era Jesus? Não era Jesus. Ó, o anjo lhe apareceu numa chama de fogo. Aí ele foi lá para ver. Verso 4. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça o chamou. Então, quem estava na sarça? Quem estava no fogo? Não era Jesus, era o próprio Deus. Então, por quê? Porque Deus é um só, Deus é único, Deus é Espírito aqui. Então, não faz, por isso que não faz sentido. Por que Jesus não está no Antigo Testamento? Não seria mais fácil Deus mostrar, coloca o nome de Jesus no Antigo Testamento, não tinha essa brigaiada hoje. Mas por quê? Porque não faz sentido. Deus é um só, Deus é único. É uma só essência. Aqui, a manifestação do Filho e do Espírito é em conjunto com o próprio Pai. Então, esse é um dos textos que mostra que talvez não seja o Filho, talvez não seja Jesus, mas alguns dizem que esse anjo é Jesus, mas é só quando aparece com letra maiúscula, tá, David? Entendi. O que mais? Amanda, quer falar alguma coisa? Não? Adelita? Nivaldo? O Nivaldo ficou quietinho hoje, não falou nada, ele só assim. Ele até colocou o livro na frente, assim, ele ficava assim com o livro na frente. Renata, tudo bem? Tudo em ordem. Alexandro? Oi, não, tudo certo. Eu queria tirar só uma dúvida só, mas nem foi falado nessa aula aí. Pode falar. Igual fala quando Jesus faleceu, Jesus morreu, e fala que teve 3 dias, que ele desceu no inferno e pegou a chave da morte. Isso aí é bíblico, isso aí Não é bíblico não, viu? Que ele pegou a já ouvi chave, várias vezes, pô, que ele falei, pegou a chave chave da do morte. diabo, né? Isso. Da mão do diabo, né? Não, não é bíblico, Eu acho não. que é meio estranho. É assim, na verdade, a gente precisaria entrar na interpretação do texto lá de Judas, tem o texto, acho que é de Pedro também, que fala, preciso lembrar agora certinho o endereço, que fala a esse respeito, né? Que ele diz assim, olha, o que é então dizer que ele subiu, senão que antes havia descido até as regiões mais profundas?
E aí fala, levou cativo o cativeiro, enfim, esse texto, às vezes, algumas pessoas interpretam como sendo Jesus descendo no inferno e pegando a chave da morte da mão de Satanás, porque a Bíblia diz que Jesus, lá em Apocalipse, fala que ele tem a chave do abismo e ele tem a chave da morte. Aí as pessoas fazem uma associação, falam, se ele tem a chave, ele pegou de alguém. Mas não é que ele pegou de alguém, é que a condição de filho dá a ele toda a autoridade nos céus e na terra. Então, essa autoridade, a chave, que é citada lá em Apocalipse, ela está relacionada com a autoridade, com poder. Toda vez que aparece escrito chave, quer dizer autoridade. Está relacionado com autoridade, na linguagem profética. E aí, essa ideia de que Satanás estava lá no inferno é uma ideia medieval, né, que surgiu na Idade Média e que acabou tomando o corpo. Então, por isso que às vezes, até hoje, tem pessoas que quando pensam em inferno, pensam em Satanás lá no inferno, o diabinho lá com tridente na mão, cutucando quem vai lá. Fogo para todo lado e ele cutucando os outros com chifre e rabo. Se tem um lugar que Satanás não quer ir, é para o inferno. Satanás não está no inferno. Aliás, o inferno foi preparado para Satanás e os seus anjos, onde eles serão lançados no final dos tempos. Está lá em Apocalipse. A gente vai ver isso lá em Apocalipse capítulo 20 e 21. Acho que é capítulo 20 que fala isso. Pode falar. E porque hoje eu já ouvi muitas pessoas ainda até brincar com aquela expressão, tá amarrado. O tá amarrado é uma expressão, tipo assim, que ele não tem poder, né, para fazer alguma coisa. Então, você vê, assim, como é que eu vou explicar isso? Alguma coisa ruim acontecendo se atribui a Satanás. E aí ele fala assim, tá amarrado, né? Ou seja, isso não vai acontecer. Então, você fala, tá amarrado em nome de Jesus. É o sentido de que alguma coisa não vai acontecer, né? E aí ele acho que é meio que as pessoas usam isso aí meio como um patuá, né? Só que é o patuá, sabe o que é patuá ou não? Não. Patuá é uns negócios que você pendura no pescoço, coloca dentro da bolsa para dar sorte, para espantar mal olhado, espantar mau espírito. Então as pessoas, esse é o patuá gospel, porque as pessoas acham que essa palavra por si só vai fazer alguma coisa. E sem a autoridade, nem o nome de Jesus pode fazer alguma coisa. Opa, olha, blasfemou agora, hein, Reginaldo? Blasfemou. Eu provo. Está na Bíblia. Os filhos de Cefas, quando estavam lá expulsando demônio. Nós expulsamos em nome de Jesus a quem Paulo prega. Tomaram um couro dos demônios. Por quê? Porque não adianta nada. O que adianta é você estar investido da autoridade de Jesus. Se a pessoa não tem a autoridade de Jesus na sua vida, ele não consegue exercer nenhuma autoridade, porque toda a autoridade está na pessoa de Jesus. Então, a gente não deve usar essas palavras como se fosse uma fórmula mágica para fazer as coisas. Né? Não adianta nada. Se Deus, se o Espírito Santo não habitar em nós, se nós não estivermos investidos da autoridade de Jesus nas nossas vidas, não vai adiantar nada. Então, voltando a essa questão do inferno, é uma ideia medieval, tá? Não necessariamente isso não condiz com a realidade. Essa história de que Jesus desceu lá, foi diante do diabo, tem uns que até inventam moda, como fala que o diabo estava fazendo festa com os demônios, porque Jesus tinha morrido. E aí ele estava lá fazendo festa, de repente viu um clarão surgindo, e veio Jesus e arrancou a chave da mão dele. Isso não existe, né? Não tem base bíblica nenhuma para isso. Felipe, eu não sei se eu perguntei para você, tudo bem, Felipe? Tá bem, sim. Então tá bom. Lucélia? Tá meio chorando aqui, daí eu tenho que tá. ligar aqui um pouco. Não, fica tranquilo. Lucélia, tudo bem? A Lucélia não quer falar comigo.
Tudo bem. É que hoje eu também tô sozinha com o Davi aqui, tá meio difícil. Não, agora coloca tudo a culpa no menino. Ai, eu vou falar isso. Tudo, Não, coitado do menino. Ele tadinho. tá quietinho lá, colocando a culpa no menino. Érica, tudo bem? A Érica também não quer falar comigo. Aline? Oi, Reginaldo. Tô aqui. Tudo em ordem? Tô brigando com o microfone. Gostaria Tudo certinho, graças a Deus. Então, tá bom. Aline, você também quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Não, tá tudo certo também. Muito bem. Débora? Oi, professor, boa noite, tudo certo. Tudo bem, Débora? Parece a carinha sua aí. Gente, todo mundo tá com saudade de você. Ela não quer aparecer. Não tem problema dela. Ela tá ajeitando o cabelo. Antes de aparecer na tela, né? Tá ruim a internet. Tá. Eu mudei de casa e tá sem internet aqui. Sem problema, Débora. Fica tranquila, tá? Fica tranquilo, só brincando aqui. Gente, então tá bom, tá? Se vocês ficarem com alguma dúvida, eu fico à disposição, tá bom? Um abraço para vocês. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Você queria falar alguma coisa, Delito? Você fez assim? Não? Tá. Então vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui falando a Tua palavra. Paizinho, eu peço que naquilo que eu fui incapaz de transmitir a Tua mensagem, que o Teu Santo Espírito complete isso na vida de cada um. Abençoa, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ampara, guarda, protege de todos os males. Livra-nos, Senhor, de todos os males. Não somente a nós, mas todas as nossas famílias que estão representadas por cada um aqui. Que sejam protegidos e amparados pelo Senhor. Que sejam alcançados pelas Tuas poderosas mãos e que possamos estar sempre na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus hoje e para sempre, que seja para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe e se cuidem, viu? Paz, Deus abençoe. Tchau, tchau. Boa noite. Paz, boa noite. Tchau. Boa noite. Paz, boa noite. Certo.